Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao programa Tarde com Deus. Eu sou a Natália Dias, pregadora do Evangelho, e tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Nesta tarde, sigam as nossas redes sociais, Nova Gospel Music, e também me sigam, Natália_Dias OFC. Contato para agendas, 96981 4162. Na próxima segunda, teremos uma convidada especial, a cantora Natiele Liberato. Então, aguardo vocês aqui na próxima segunda, já com novidades. E agora vamos de louvor. Você que está me ouvindo agora, se conecte agora com o Senhor. Eu quero estar fazendo uma oração pela sua vida. Peço que você se conecte com Deus aí, aonde você estiver nesse momento. Que você possa elevar os teus pensamentos ao Senhor nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu venho colocar a vida, Senhor, daqueles que estão me ouvindo nesse momento em Tuas mãos. Pai, que o Teu Espírito Santo venha alcançar, ó Deus, cada pessoa que está sendo, Senhor, ministrada nessa tarde. Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado durante os dias. O Senhor sabe das adversidades, o Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe, Espírito Santo, que cada um está vivendo. Então, Pai, eu peço, Senhor, que essas pessoas venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, se alguém se encontra desanimado, se alguém se encontra enfraquecido na fé, Pai, que nessa hora, Senhor, possa receber o renovo do Senhor nessa tarde. Senhor, que nessa hora possa receber o fortalecimento necessário, Senhor, para continuar caminhando, Pai, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tem dias que é difícil. Nós sabemos que tem dias, Senhor, que dá vontade de parar, que dá vontade, Senhor, de retroceder. Mas o Senhor nesta tarde está te fortalecendo. O Senhor nessa tarde está pegando na tua mão e Ele é o teu fortalecedor. Que a presença dEle esteja sobre a sua vida nessa tarde. Que você esteja recebendo o renovo do Espírito Santo nessa tarde. Senhor, toca na mente, Senhor, dessa pessoa, Pai, que possa estar desanimada. Toca na mente, Senhor, dessa pessoa, Pai, que às vezes fica dizendo que não quer mais, que não vale a pena. Mas vale a pena sim permanecer fiel a Deus. Vale a pena sim estar nos caminhos do Senhor. Muitas das vezes o inimigo coloca setas na nossa mente para tentar nos parar. Queridos ouvintes, nesse exato momento vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. E a palavra que eu quero deixar da parte do Espírito Santo para o seu coração nessa tarde é no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, que diz assim: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Em Daniel 10, o profeta recebe a visita de um anjo que mais uma vez quer lhe falar sobre os eventos futuros. Uma das declarações mais recorrentes nesse livro é: Daniel, você é muito amado. O Deus Eterno faz questão de deixar claro o seu amor por seu servo Daniel. É um servo a quem o Senhor tem grande estima. Poucos profetas são tão estimados assim como ele. Isto fica muito claro na grandeza e na importância das revelações que Daniel recebe. A visita do ser celestial deixa Daniel bastante enfraquecido, de tal maneira que ele não é capaz de ouvir a profecia. O anjo do Senhor o fortalece e o coloca de pé, reanimando Daniel, e Daniel está pronto para o período de revelações. É muito forte o que vemos aqui. Deus fortalece o seu povo. Ele não quer nos ver caídos, angustiados, derrotados. Ele é a nossa força e Ele nos coloca de pé. O Senhor é que te coloca de pé nessa tarde. Ele não quer te ver de cabeça baixa, Ele não quer te ver derrotado. O Senhor está te realinhando nessa tarde, te dando força, fortalecimento nessa tarde. Daniel, ele viveu um tempo de exílio, lutas espirituais e grandes desafios para o povo de Deus.
No capítulo 10, depois de 21 dias de intercessão intensa, um anjo finalmente lhe traz a palavra que ele esperava. Esse versículo traz uma mensagem poderosa para nós hoje. Mesmo quando a resposta tarda, Deus não esquece. E ele fala para que levantemos com coragem e fé. E eu quero ressaltar aqui no versículo 11 que diz: Daniel, você é muito amado. Daniel não é apenas um profeta, é alguém intimamente e conhecido e estimado por Deus. Essa afirmação consolida a base do ministério e a força espiritual dele. O amor de Deus é a nossa fortaleza contra o desânimo, as adversidades. Deus ama e valoriza seus servos escolhidos. Esse amor é a chave para nós resistirmos todo cansaço e desânimo. Você nessa tarde, você sabe que você é amado por Deus? No meio de toda tempestade, lembre-se que o Senhor te ama e não te esqueceu. Lembre-se hoje, nessa tarde, que o Senhor te ama e que Ele não te esqueceu. E que Ele está olhando para você nesse exato momento, que Ele tem visto tudo aquilo que você tem passado. Ele tem visto aquilo que você tem sofrido no calado, porque o Senhor, Ele está te observando o tempo todo. E o Senhor, Ele te ama e Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver bem. Não entregue os pontos aos desânimos. Sua vitória depende de você permanecer fiel em Deus. E eu quero falar um pouco sobre a fidelidade de Daniel a Deus. Lá no capítulo 6, vai falar sobre Daniel na cova dos leões. Dário, o rei Dário, decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. E sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel deveria prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então eles disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Portanto, o rei sancionou um interdito que assinasse um documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou um documento. Quando Daniel soube o documento que tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. E as janelas abriram ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Naquele momento não se poderia adorar nenhum outro Deus, mas Daniel, mesmo mediante as ameaças, Daniel continuou sendo fiel ao Senhor. Daniel continuou buscando a Deus. Ele não paralisou por conta do medo, ele não paralisou por conta das ameaças, porque se alguém visse Daniel naquele momento buscando ao Senhor, o Deus que ele acreditava, ele seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele entendia quem ele era em Deus. Daniel, ele entendia que o Senhor o livraria. Então que nós possamos, mediante a tudo que nós estamos vivendo ou passando no momento, que nós possamos ter a mesma convicção que Daniel tinha, que o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está conosco apesar de todas as adversidades. Permaneça fiel a Deus. No verso 19, Daniel deve permanecer passivo, deve agir com fé para receber o que Deus já enviou. O receber é o ato de entregar e confiar. Isso mostra a parceria entre Deus e o homem.
na realização da vontade divina. A fé é requisito para o cumprimento da promessa. Deus age, mas espera uma atitude da nossa parte de abertura e disposição. Levante-se desse desânimo, a espera passiva e a da vida. Prepare-se para receber com fé o que Deus já enviou para a sua vida. Deus declara a você amado, fortalecido e já tem a sua resposta coincidida no céu. Então levante-se e tenha coragem para receber com fé aquilo que o Senhor já enviou para transformar a sua história. Então que você venha permanecer fiel nessa tarde. Que assim como Daniel, você não venha desanimar, mas que você venha continuar perseverando em oração. Então essa palavra que eu tenho para você nessa tarde. E se você ainda não segue a rádio Gospel Music, vá lá no nosso Instagram, na página da rádio,